conquistar a tempestade. Começam a ter medo por causa do vento. O barco estava sendo açoitado pelas ondas, mas Jesus falou: eu garanti, nós iremos chegar do outro lado. Quando eles despertam Jesus do sono, Jesus levanta, e Jesus ele acorda, porque os discípulos despertaram ele do sono. Estava muito bom para Jesus, por causa do medo, por causa da tempestade. Pastor Maurício falou aqui hoje que Deus está trocando medo pela ousadia. E quando ele liberou essa palavra, eu peguei essa palavra. Quando ele disse aqui do altar, eu falei: Jesus, é isso que a tua igreja precisa, não de uma vida com medo, porque o medo é um espírito, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito, diga, de poder, diga, de amor e de equilíbrio. E quando o homem que Deus liberou aqui no altar, que Deus, ele troca o medo pela ousadia, mas eu peguei, pastor Maurício, e eu agarrei, igual Jacó agarrou o anjo, e eu segurei, e eu tomei posse da palavra. Deixa eu te falar um negócio aqui. Jesus, quando levanta, todos sabem e conhecem a história. Jesus olha para o vento e fala assim: eu te repreendo, tempestade, acalma, e vem a bonança. E Jesus falou assim: porque vocês são tão tímidos, porque vocês estão temendo, estão com pouca fé. E quando ele chega do outro lado, Jesus, ele revela por que eles chegaram do outro lado. Porque tinha um homem que estava preso por demônios, preso por correntes, em Decápolis. Lembra do Gadareno? Lembra daquele homem que não conseguia ficar sentado, porque os demônios estavam na vida dele, e ele estava possuído pelos demônios, e nem correntes conseguiam prender aquele homem. Era algo absurdo, porque os demônios que estavam na vida do Gadareno começavam a quebrar as correntes, destruir tudo, e aquele homem vivia entre os sepulcros. E quando Jesus chega, Jesus falou, não falei, que nós iríamos chegar? Vocês ficaram com medo, vocês ficaram desesperados, sem necessidade. Deixa eu liberar uma palavra aqui. Existem situações na nossa vida que a gente se desespera, a gente tem medo sem necessidade. Por quê? Porque você não sabe que Jesus está no teu barco, você não sabe que Jesus está na tua vida. Então tudo que ele te prometeu vai se cumprir. Quem pode dar glória para Deus? Aí Jesus olha para o Gadareno, os demônios, meu irmão, eles estremecem na presença desse Jesus, na presença desse Deus lindo, na presença desse Deus todo-poderoso. E os demônios, eles estremecem, eles caem por terra, e eles falaram assim: porque nos atormentaste? Sua presença de Jesus já bota o inimigo no lugar dele. O inimigo não pode prevalecer quando tem Jesus na tua vida. O inimigo não pode prevalecer no teu casamento quando tem Jesus na tua vida. E o Gadareno falou assim, os demônios que estavam na vida dele: deixa que nós entramos naquela manada de porcos. Aí eu fico pensando, meu irmão, misericórdia, hein? O homem estava mal mesmo. 2.000 porcos, irmão Flávio, o demônio que saiu do Gadareno entrou dentro de 2.000 porcos. Misericórdia. O homem foi liberto, e a Bíblia diz que ele agora se assenta em perfeito juízo. Ele se assenta agora como uma pessoa normal, e ele se levanta, e ele é liberto, e ele deseja, sabe o que? Ele deseja andar com Jesus. Que maravilha! Ele deseja ir com Jesus. Mas Jesus falou: volta para tua casa e fala o que eu fiz na tua vida. Volte para tua família. Oh glória! E Jesus disse assim para os discípulos: agora passaremos para o outro lado, o lado oeste, se não falo minha memória, do mar da Galileia. E Jesus já está indo lá para o outro lado. Para onde? Para Cafarnaum. Diga, para Cafarnaum. Quando Jesus chega em Cafarnaum, a multidão estava esperando Jesus. Quem começou com esse negócio de seguidores, meu irmão, não foi o Instagram não, foi Jesus, amém? Todo mundo que olhava e via Jesus, seguia Jesus. Mateus seguiu Jesus, Pedro seguiu Jesus. Todo mundo começou a seguir Jesus. Jesus só olhava e falava assim: segue.
ele, deixavam tudo e começavam a seguir Jesus. Seguir Jesus é tu entregar a vida para ele, amém? Seguir Jesus é você ter uma vida com Cristo, é você viver com ele, é você honrar ele na terra em todas as coisas, é você estar com ele aqui caminhando pela terra. E a Bíblia diz que Jesus agora, ele vai para o outro lado, ele chega, e uma multidão estava esperando Jesus. Uma multidão estava ali, muita gente, muitas pessoas, 3.000, talvez mais, estavam ali esperando Jesus. Jesus não precisava divulgar que ele ia pregar. Jesus não precisava falar que ele estaria em Cafarnaum. Um iria falando para o outro: o mestre está vindo, já está no barco, a qualquer momento ele vai pisar aqui. E a multidão estava esperando Jesus. Quem está esperando Jesus voltar, dá um glória a Deus aí. Quem está pronto para ser arrebatado, dá um glória a Deus aí. Porque o Pai falou assim: ele vai nascer. Ele nasceu de uma mulher virgem. O Pai falou assim: ele vai morrer por causa dos nossos pecados. E ele morreu, meu irmão. Mas o Pai disse: vai acontecer com ele algo sobrenatural. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele vai ressuscitar. Aí eu te pergunto: ele ressuscitou ou não? Ressuscitou. Sabe qual é a maior bronca do diabo? É que na destra de Deus tem um homem assentado, e ele se chama Jesus Cristo. Tem um homem assentado à destra de Deus. E no livro de João, capítulo 14, ele falou assim: eu estou indo, mas eu vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, vocês estarão comigo também. Deixa eu liberar uma palavra aqui. O que Deus tem para fazer aqui na terra, na tua vida e na minha vida, é muito pequeno do que Ele tem preparado para cada um de